De volta ao nosso Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também com a gente a companhia sempre agradável do Colégio Criativo. O programa Mundo da Criança de hoje respondendo a pergunta, tirando as dúvidas aí dos pais. Doutor, uma outra dúvida muito frequente que chega também para a nossa produção é a seguinte: apendicite, sempre tem que operar? Falou que tem apendicite, é cirúrgico? Também agradecemos essa outra mãe que enviou para a gente já há algum tempo. Estamos um pouquinho atrasados nessas respostas. Mas atrasado aqui só eu, pô. Não, eu que estou atrasado, porque na verdade são mensagens que a gente recebe para que faça o programa. E o nosso objetivo é esse, né, Marcos? Atender aquele que é nosso telespectador, aquele que é amigo, aquele que está junto com a gente. E nós respondemos no primeiro bloco a respeito dessas doenças causadas por vírus. Qualquer sistema nervoso, pulmão, intestino, pele, boca, doenças infecciosas podem ser causadas por vírus. Agora, tem essa outra pergunta que você mencionou, essa mãe nos fez essa pergunta há algum tempo a respeito de apendicite, né? E ela disse assim: olha, toda apendicite precisa ser operada? E aí essa é uma resposta mais fácil de dar do que o aspecto da abordagem dos vírus, que é um assunto tão amplo, que realmente é difícil talvez já com mais detalhe dar respostas específicas. Mas a apendicite, essa a gente tem que dizer assim, olha, uma vez feito o diagnóstico de apendicite, a criança precisa ser operada, ou o adulto precisa ser operado. O apêndice é um apêndice mesmo, um apêndice do intestino, sabe? Uma alça, né? É um pedacinho lá que não tem, assim, pelo menos conhecida nenhuma função. Ele não é um órgão, a não ser infeccionar e abrir a barriga da criança, né? Quando ele infecciona, realmente você tem que abrir a barriga, aquele corte pequenininho, etc., e que precisa ser operado. A gente não tem uma conduta, embora seja a apendicite, significa infecção do apêndice. Uma coisa eu posso dizer, dói bastante. Você foi operado? Fui. Foi? Verdade. Dói muito. Realmente dói muito e compromete muito a criança. E aí, Marcos, não tem uma conduta assim, é uma infecção do apêndice, mas não é uma infecção como se você tiver uma pneumonia, é uma infecção do pulmão e o tratamento é antibiótico, você tem que tratar. Isso é uma doença, então, causada por bactéria. Agora, quando você tem uma apendicite, é um processo inflamatório e infeccioso do apêndice. Quer dizer, aquele apêndice mesmo, é um pedacinho do intestino, uma dobrinha do intestino que a gente não sabe por que ela existe, como função, para ela ter, o apêndice tem uma determinada função. Talvez tenha, mas isso não é rigorosamente descrito ou conhecido. Nós ficamos assim, como o Marcos mencionou, está doendo, uma apendicite, e aí precisa tirar o apêndice. Doutor, e por que diferente das outras infecções, por exemplo, você não consegue tratar ela com antibiótico? Porque ela não responde, mano. E às vezes é até um risco isso, sabe? Porque o diagnóstico de apendicite não é muito fácil, sabe? Se você tem uma criança, principalmente criança pequena, e isso pode acontecer, você vai ter uma criança chorando, ou uma criança maior em pré-escolar, escolar, ou mesmo um adolescente, você vai ter uma criança que pode falar da dor, né? E dor abdominal em criança, a mamãe e o papai que está nos assistindo sabe perfeitamente que é uma coisa comum. As crianças queixam de dor. Por isso a gente tem que levar em consideração a intensidade, saber medir. Nunca uma apendicite assim, a mamãe está doendo, e ele sai, está brincando, volta lá para o computador, vai jogar, ou de repente sai correndo, pega a bola. Não. Quando começa o sintoma, é uma dor como o Marcos mencionou. Foi forte a sua dor. Forte, muito forte. E ela é evolutiva, às vezes
para uma criança maior, para um adolescente, às vezes começa... Eu tinha 16 anos, 16 para 17 Você lembra anos. bem, então, Lembro bem. Porque isso já faz tempo, mesmo assim. Mesmo assim. Mas eu enverguei, cheguei a envergar assim para andar, de tanta dor e não dava para voltar mais. Então esse é o aspecto assim, que... Esse diagnóstico rápido e assim, é apendicite, de manhã doeu, à tarde eu operei. Exatamente. Então isso é importante, por isso assim, uma dor abdominal assim, poxa, que a mãe fala assim, essa dor não tá assim, não é daquelas que ele tem de vez em quando, modificou. E essa dor começou às vezes assim na região do estômago e tal, e depois ela começa a se localizar mais no abdômen, mais embaixo, mais do lado direito, e aí você começa a ficar preocupado. Ela sempre vem com febre? Geralmente vem com febre. Precisa ter febre alta? Não, absolutamente. Não é preciso ter febre alta. Às vezes febre baixa, 37,5, 37,3, algumas crianças 38, mas em geral é acompanhado de febre. E às vezes não tem febre no início, mas depois de algumas horas essa febre já aparece. Uma coisa que é muito comum da apendicite é o vômito, certo? Então, a criança começa com dor e começa a apresentar náuseas e aí um episódio de vômito, 2 episódios. E é uma dor que ela se torna cada vez mais, como o Marco mencionou, uma dor mais intensa. Então, é bom fazer assim, quando você tem um exemplo desse, para explicar para essa mãe, uma pessoa aqui do lado que teve essa dor. Então, fica mais fácil, né? É uma prática aí com um modelo de alguém que teve essa dor. Então, essa dor vai se tornando cada vez mais intensa, né? E realmente começa a criança a mudar a sua posição. Primeiro, ela não quer ficar em pé, ela quer ficar deitada. Ela começa a sentir assim um pouquinho prostrada. Uma criança pequena vai gemer. Então é uma coisa assim que não dá para o pai ficar indiferente, para a mãe aí que fez essa pergunta, ficar indiferente da dor. Você vai ver que a dor realmente acaba sendo importante. E aí a evolução então da dor abdominal aguda, começou de repente, febrícula ou febre alta, ou às vezes até no início sem febre, vômito, né? Isso a gente tem que pensar em apendicite. E se a criança consegue dizer, é aqui desse lado que dói, isso realmente torna-se o diagnóstico muito provável. E o exame clínico, Marcos, essa é uma doença que depende muito do médico, certo? Então a janela, a experiência em colocar a mão na criança ou o médico do adulto, colocar a mão no abdômen do adulto, do adolescente, e o exame clínico é fundamental para você definir. Vou mandar até um abraço aqui para quem descobriu a minha, hein? Dr. Antônio Braojo Dantas, conhece? Não? Nossa, claro. Isso realmente assim, com 16 anos você fez um diagnóstico, você informava certamente, e aí é o exame clínico que define. A criança não fala, né, doutor? Com criança pequenininha fica mais difícil fazer esse diagnóstico e você vai ter um abdômen mais comprometido e às vezes você leva um pouco mais de tempo para definir. Você tem alguns elementos que você pode usar, mas o exame clínico é fundamental para o diagnóstico. É a mão do médico, que vai pôr na barriga lá da criança, do adolescente, do pré-escolar, do escolar, e ele vai dizer, isto aqui é altamente sugestivo de apendicite. Um ultrassom pode ajudar, um exame de sangue pode ajudar, às vezes o exagero de uma tomografia, mas o que vale é o diagnóstico. E a gente alerta que não pode deixar, se possível, operar antes das 24 horas. Com mais de 24 horas, você já pode ter um comprometimento mais importante do abdômen e a coisa fica mais difícil. Não dá para brincar. Então fique atento aí, né? Qualquer apendicite tem que operar. A essa mamãe que perguntou. Está respondido. Sempre cirurgia? Sempre cirurgia. É isso. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com o Mundo da Criança. Não sai daí não. Até já.